Todos estão definitivamente interessados na situação com a conclusão e finalização da construção. O que posso dizer? A conclusão ainda não foi absolutamente recebida, mas estamos completamente trabalhando. Como sempre dizem, não há dinheiro, mas você aguenta firme. Mas não é bem assim. Estávamos com pressa, bem, como estávamos com pressa. Fizemos todos os esforços para fazer este documento e recebê-lo antes do Ano Novo, porque todos entenderam perfeitamente que depois do Ano Novo novas regras e exigências seriam introduzidas. Bem, como sempre acontece. Bem, você estava certo. Portanto, o que foi feito foi verificado pela Gozdroj-Nadzor, que fez observações. E uma das observações foi muito... Não vou discutir as razões, mas é significativa, porque se referia à arquitetura, soluções urbanísticas e modelos poligonais. E fomos obrigados a revisar esse modelo, embora ele estivesse em uma fase inicial. Ele é necessário nas fases iniciais, quando ainda não havia construção, mas mesmo assim, para a entrega. E esse trabalho está relacionado ao desenvolvimento de um modelo de alta poligonal que levou um certo tempo. Não foi tão fácil atender a todos os requisitos. Nós o enviamos, comentários foram feitos, e no decorrer da eliminação dos comentários, fomos forçados a mudar a pessoa que executou o trabalho de forma cuidadosa. Saímos para o Ano Novo. Após o Ano Novo, requisitos adicionais entraram em vigor e agora estamos cumprindo os novos requisitos. Isso é ruim ou bom? Eu diria que bom. Tudo o que não nos mata nos torna mais fortes. E assim, no decorrer da execução deste trabalho, a primeira coisa é que toda a gama de trabalho que foi realizada nos permitiu refinar ainda mais a documentação e refinar todas as nuances, incluindo detalhes adicionais sobre o processo de documentação e refinamento, com foco em cada etapa e a importância de cada componente. Estamos atualmente levando a documentação a um estado normal e ideal, para não deixar absolutamente nada de lado, ajustando-a cuidadosamente e de forma meticulosa para total conformidade e corrigindo todas as observações minuciosamente e detalhadamente. Além disso, surgiram mais alguns pontos adicionais relacionados à área de produção. Poderíamos ter concordado ou não, mas o que decidimos fazer a respeito disso? Concordamos que engenheiros cadastrais fizessem medições detalhadas da nova área, parâmetros externos, exatamente dimensões externas, e precisas dimensões, tipos técnicos e econômicos, indicadores de construção e áreas internas. Porque tivemos algumas pequenas discrepâncias e vamos corrigir isso, porque há duas avaliações de especialistas que ainda não fornecem clareza. Então avançamos mais 2 semanas. Não precisaríamos fazer isso se não fosse pelos impostos. Entende por que estamos tão absolutamente cuidadosos com isso? Porque qualquer área extra atribuída devido a falhas no projeto ou algo assim, resulta em um pagamento de imposto vitalício pela área. Portanto, é melhor gastarmos mais 2 semanas agora. E sim, isso custa dinheiro. Especificamente custa dinheiro. Mas, mesmo assim, vamos fazer isso de forma alguma. Absolutamente. Isso é necessário. Quanto às questões diretamente relacionadas ao Mosgostroj-Nadzor e as observações da Mosgor Architecture, todas essas observações importantes, adicionais e complementares, estão sendo resolvidas. E o importante é que agora estamos trabalhando de acordo com todas essas novas regras. E todas as mudanças importantes, sim, é um volume colossal de trabalho. Como uma bola de neve. Uma coisa se conecta à outra. Mas estamos adquirindo competência.
Vou dizer de imediato que antes ninguém de nossos funcionários, incluindo eu, tinha um nível de competência tão alto em questões de entrega de projetos. Portanto, se falarmos sobre o desenvolvimento futuro do projeto e o que delineamos em nossos planos, toda a experiência acumulada não será perdida. Ela será utilizada de maneira abrangente e minuciosamente. De qualquer forma, já saberemos como lidar com isso, levando em conta os requisitos modernos. E, de fato, não devemos pensar que esses problemas surgiram apenas para nós. Eles ocorreram com todos. Todos enfrentaram isso ao entregar projetos semelhantes. Todos passam por isso. Afinal, é preciso entender que ninguém nos leva pela mão pelos escritórios. Nós mesmos nos movemos, sim, buscamos ajuda, consultamos, mas agimos como cidadãos respeitáveis e cumpridores da lei da Federação Russa, em total conformidade com a legislação. E não exigimos nada além do que eles pedem. Estamos cumprindo absolutamente rigorosamente todas essas observações, corrigindo e atendendo às exigências que nos são apresentadas. Por isso, peço a todos os participantes do projeto um pouco mais de paciência, por favor. A questão está atualmente em fase de resolução. Se falarmos sobre como estava a situação e a percepção da conclusão da construção no final do ano e agora, elas são de maneira significativa diferentes. No entanto, em comparação com o que era anteriormente e como está neste momento, há mudanças, absolutamente. Tanto as relações entre os funcionários, quanto a percepção e a compreensão da solução do problema. É completamente diferente. Sabemos o que fazer, como fazer, e estamos fazendo isso. Os vídeos mostraram a chegada da importante e avançada plataforma de transporte da China, com a prensa, uma máquina de estampagem essencial para aço elétrico. Pessoal, concluímos a etapa com esse equipamento, referente à entrega e finalização. A etapa durou praticamente um ano, porque, na verdade, no final de 2023, quase tudo estava resolvido, mas depois, em 2024, começaram as dificuldades com os pagamentos e todas as outras coisas. Como não foi fácil, a máquina deveria ter chegado bem antes do ano novo. Mas, infelizmente, de forma inesperada, devido ao fato de que o trem, ou melhor, um caminhão de 6 eixos, estava passando, ele acabou realmente atolado. Você viu de maneira clara e evidente como ele realmente chegou. Sim, teremos que limpar tudo isso agora. Vamos fazer, vamos dar conta. Mas o importante é o seguinte: o que significa que ela está aqui? Eu já escrevi no chat número 1. Existem uma série de tecnologias críticas para a fabricação em série de produtos. Em particular, estamos falando especificamente de esmerilhadeiras angulares e motores de aviões, porque o equipamento universal, que já está em operação em nossas instalações, nos permite produzir protótipos iniciais de motores, desenvolver tecnologias, trabalhar na construção e medir os parâmetros elétricos. Mas o custo disso, o custo de produção e fabricação, é extremamente sério, porque se estamos processando uma peça do cubo da hélice em uma máquina CNC, o conjunto leva mais de 1 hora para ser usinado, e meticulosamente com precisão. O tempo total é aproximadamente 1 hora. Se você calcular o custo por hora da máquina, o trabalho do operador, isso custa como uma asa de avião. Se fizermos na máquina de moldagem por injeção, em alumínio, bem, isso é várias vezes mais rápido. Se levarmos em conta os custos do componente e tudo mais, considerando todos os fatores envolvidos, incluindo custos indiretos e diretos, podemos dizer que o custo de uma peça de cubo é importante destacar que o custo do material multiplicado por 3 vezes a massa da peça, um cálculo detalhado revela que 2 ou 3 são centavos insignificantes, mas o preço do produto é completamente diferente.
Portanto, essa tecnologia permite que você ganhe dinheiro. Portanto, falar sobre a produção em série de produtos, sem ter equipamentos como máquinas de moldagem por injeção de termoplástico e equipamentos de estampagem, é sem sentido. Sim, você pode produzir, mas quem vai querer a preços exorbitantes? Se no início, quando o projeto começou, falávamos sobre o desenvolvimento e depois a venda sob encomenda, hoje os principais componentes para a produção em série das mesmas esmerilhadeiras angulares, motores de aviões e assim por diante, já estão na instalação. Montagem, comissionamento, treinamento. E mais um componente, a ferramentaria. E quando você analisa a situação com a ferramentaria, deve entender de forma clara e precisa que você vai comercializar esse produto, porque o custo da ferramentaria para fabricar essas peças de uma maneira tão barata é alto, comparável ao custo do equipamento. E você só pode encomendá-lo se tiver certeza de que o produto específico e importante será definitivamente vendido. Porque gastar 5 milhões, 5 milhões, em um molde para a produção do cubo do motor, com 60 dias de fabricação na China, isso é muito dinheiro. Lá é mais barato, é preciso entender que você vai vender esses motores. Nós definitivamente entendemos isso. Mas há realmente demanda para isso? Acredite, há, completamente. Antes de nos comprometermos com os custos, naturalmente, analisamos o mercado. De que maneira? De várias, de maneiras diferentes, todas as opções disponíveis. Até mesmo a pesquisa de mercado detalhada nos interessa. Sim, estamos coletando dados, e esses dados mostram que os drones estão em alta demanda agora, mas esse nicho está vazio. Praticamente não há ofertas de forma significativa. Recentemente, como vocês viram, já demonstramos que nossos especialistas fabricaram as placas básicas do controlador, os elementos do controlador. Agora no vídeo, mostramos o funcionamento da máquina de torneamento com alimentador de barras. Esta é uma linha automática, onde atualmente são fabricados os eletrodos de saída do controlador. Se você fizer as contas, também é barato. Embora, quando a máquina de cabeçote de eixo chegar, é claro, será possível usá-la para eletrodos. Será mais barato lá, mas neste caso está sendo utilizado um barra calibrada e um mínimo de usinagem. O custo desses eletrodos é muito atrativo e aceitável. E a cada passo, a cada detalhe, antes de comprar equipamentos ou fazer qualquer movimento, é feito um cálculo econômico e agora, junto com os fabricantes, estão sendo elaborados programas especiais que levam em conta todos os elementos de custo: depreciação, eletricidade, manutenção do prédio e das instalações. Tudo é inserido lá. Calcula-se a norma de horas de trabalho da máquina, o equipamento, o salário e assim por diante, e toda a estrutura de custo é formada. Também estão sendo elaborados os mapas tecnológicos para tudo, porque os motores na Motelioc estão agora envolvidos, praticamente todos os funcionários, e estamos alinhando todos os trabalhos que foram realizados, todos os materiais, tudo isso é reunido e todos esses custos são consolidados, formando o custo de desenvolvimento. Aquele desenvolvimento que é a esmerilhadeira angular separadamente, o motor de avião separadamente, o controlador separadamente. E estamos formando a parte de custos que já arcamos para criar esse desenvolvimento. Já começamos a entender quanto tudo isso realmente custou. Por que isso é feito? É feito porque qualquer desenvolvimento tem um preço. Se o vendemos, essa é uma opção. A segunda opção é se nós colocarmos em produção para nós mesmos. Se estamos fazendo isso para nós, então o desenvolvimento se amortiza e, consequentemente, através da amortização desse desenvolvimento, diminuímos a base tributável para o cálculo do imposto de renda, o que é muito vantajoso para os investidores. Mas o ponto é que precisamos lucrar e lucrar ainda mais. Sim, ainda temos muito a fazer com nossos drones, os superpesados, incluindo a legalização
e certificação deles, mas esse será um trabalho diferente, porque eles serão de diferentes classes, destinados à agricultura, para empresas de transporte, para minorias, e cada um terá suas próprias particularidades únicas e específicas na construção. O principal é o motor e o motor. E você até viu como era o primeiro Motelioc e o que está sendo feito agora. No chat nós postamos, você viu que foi introduzida a depreciação. Por quê? Nós realmente testamos tudo isso, batemos bastante e as asas até se dobraram, as lâminas voaram. Foi um trabalho duro, muito duro com tudo isso. E com base nessa experiência, chegamos à conclusão de que é impossível fazê-los usando os mesmos esquemas dos padrões. Como o Baba Yaga tem capacidade de carga de 30 quilos, isso não é para isso. Absolutamente não para este dispositivo. Definitivamente. Para isso já são necessárias exigências completamente diferentes. Outras abordagens. Não dá para colocar rodas como no Mi 8 ou no K52, porque aqui já precisamos de outras abordagens. E essas abordagens estão sendo desenvolvidas, formadas, até mesmo o fato de que agora movemos completamente o sistema de propulsão para as consoles, incluindo a bateria, é resultado de testes, porque quando colocamos tudo isso na periferia, não precisamos fazer uma estrutura tão rígida. A estrutura é necessária apenas principalmente para a carga útil. Se falarmos sobre cargas de impacto, quando ela pousa assim, isso também foi levado em conta, amortecido diretamente para isso. Essa é a concepção. Sim, há coisas a serem finalizadas, porque fizemos estruturas de diferentes construções, testamos, observamos. Sim, está claro que precisamos fazer algumas coisas de maneira diferente. Sim, está claro, mas isso será feito. Tudo isso foi levado em conta. Agora temos tudo posicionado corretamente no meio, porque é conveniente para nós colocar a carga ali, para não precisar suspender de baixo. Isso é para os testes. Depois tudo isso será direto. Já dá para ver nas fotos onde estarão os suportes, onde os suportes são possíveis, diferentes cargas, em diferentes configurações. Tudo isso está em fase de trabalho. Mas o mais importante, colegas, é a produção em série de máquinas elétricas, a produção em série de controladores e a parte de voo, sem contar a esmerilhadeira angular e tudo mais. Assim que a formação da seção para a produção de acionamentos e rebarbadoras for concluída, a questão surgirá ainda mais. A produção expandida. Porque uma ou duas máquinas, uma termoplástica, uma máquina de fundição, isso não é produção em série, é produção em pequena escala. Precisaremos criar um submercado de produção. Mas será muito mais fácil criá-lo, porque, primeiro, já sabemos qual equipamento precisamos, conhecemos os preços, sabemos de onde vem, a logística está estabelecida e, com os recursos adequados, podemos encomendar esse equipamento na configuração necessária para o volume desejado. Em segundo lugar, com essas linhas que serão criadas, a empresa Sovelmesh pode se tornar sócia fundadora da nova empresa Spetsovmesh, no interesse de todos os investidores, e assim, adicionalmente, além disso, os investidores da primeira e da última fase poderão se beneficiar. Por que não? Por que não? E isso multiplica tudo. É real? É real. Isso já está se tornando uma realidade, pessoal. Portanto, precisamos cumprir todas as obrigações desse projeto e colocá-lo em funcionamento. E já temos e estamos formando as condições básicas de maneira significativa e sustentável para a expansão da nova produção. O que a empresa vai fazer no final? Desenvolver projetos de 50 milhões de dólares ou especificamente motores para drones? Antes você só falava exatamente sobre projetos, agora nem se menciona isso. Ou talvez, por exemplo... Você está errado, porque eu acabei de explicar hoje como é formada a custo do projeto. No início eu falei, estamos formando o custo do projeto, o custo de produção, a que preço estaremos prontos para vender, vamos negociar. E lembre-se, eu disse o que significa projeto. Isso não são papéis e desenhos. É uma linha que é capaz de produzir um produto de maneira eficiente. Vendemos ao cliente um botão, ele simplesmente aperta. O produto sai. O que significa botão? Isso significa desenvolvimento, tecnologia, equipamento,
treinamento, tudo isso junto de maneira integrada. Isso tudo é a tecnologia que está sendo vendida. Não fizemos o desenvolvimento, nós conseguimos, estamos realmente prontos de verdade para vendê-la. Fácil, mas depois... Depois porque a pessoa precisa ser mostrada. Apertei o botão e ele recebeu. Custa tanto que você vende pelo preço que quiser. Estou interessado em saber se há demanda pelo desenvolvimento, implementação e criação de fábricas sob encomenda ou apenas pela aquisição de produtos prontos. Então, colegas, eu já disse, enquanto não houver um botão, não há o que falar. Há pedidos. E acredite, há pedidos de grandes investidores que dizem: Dmitry Alexeyevich, quando? Eu digo, quando? A fábrica, sim. Quando? E o quê? E estamos prontos. Eu digo, colegas, vocês entendem? Aqui está o sistema que nós criamos, sim, todos juntos com vocês, que devido ao grande número de investidores, garante a estabilidade do projeto. Ele foi criado, ele funciona, mas vamos tornar isso uma realidade de forma clara e objetiva, para que tenhamos algum projeto básico específico que garanta a estabilidade deste negócio. E vamos em frente. Porque se você perseguir duas lebres agora, não vai adiantar nada. Vamos fazer isso. Como combinamos, iniciamos toda a produção, formamos ativos fixos. Antes disso, ZOS, uma conclusão sobre a conclusão da construção, uma licença para comissionamento. Em seguida, transferimos o status de um projeto de construção inacabado para um projeto de construção concluído. Nós compramos o terreno, fazemos uma avaliação comercial, introduzimos todos esses ativos tangíveis e intangíveis nos ativos fixos, reorganizamos em uma sociedade anônima, lançamos o programa completo e trabalhamos conforme imaginamos no projeto. Continuamos a tomar outras medidas, porque depois disso precisaremos transferir ações para ações. Vamos realizar tudo isso e avançar, mas quando chegarmos lá, ficará claro que as principais disposições foram feitas. E se isso não prejudicar o principal Sovemesh, vamos seguir em frente. Porque eu já disse que estou trabalhando nos documentos. Isso não é apenas o estatuto, é também o plano de negócios e a economia. Tudo isso está sendo calculado. Mas a economia já deve ser construída com base em dados reais, e não nas suposições que tínhamos quando começamos este projeto. Porque eu já consigo calcular a produção com base nos números que temos no departamento de contabilidade. E em termos de equipamento, e em termos de tudo, considerando a inflação, considerando os custos, mas também considerando as reduções de preços. Por quê? Porque já, se formos encomendar uma máquina, a mesma máquina de fundição, nós calculamos quantas 24 nanomáquinas precisamos para produzir seriamente, quantos termoplásticos automáticos precisamos, já estamos encomendando de acordo com esses volumes, com desconto. Portanto, cada máquina será mais barata, a logística, o transporte, tudo será mais barato para nós. Mas então, essa será a fábrica que poderá garantir uma demanda tão grande que será algo sério, porque 100, 200, 300 drones não são um problema. E eu tenho uma pergunta. Agora estão mostrando muitos drones, e assim por diante, eu imagino, em um plano estratégico, que há 1 milhão de drones armazenados, impressos em 3D, cortados a laser de fibra de vidro, com baterias de lítio. Quando esse estoque vai queimar? Bem, lá eles não vão carregar, mas as baterias vão acabar. Se pensarmos estrategicamente, na defesa. E qual é o período de armazenamento deles? Para a operação especial, eles são adequados. Com a pressão do momento, como pãezinhos, jogou, queimou, não, derrubaram, não, perdeu, não, quebrou. Eles são, de fato, adequados. E a longo prazo, como isso realmente vai se parecer? Por favor, me explique detalhadamente. Eu, por exemplo, não vejo nada, exatamente. Também está interessado. Qual produto será o primeiro a ser colocado em produção? Agora está acontecendo uma competição. Controlador, motor da esmerilhadeira, à medida que o equipamento chega. Agora estou ansioso por um equipamento que deve chegar. Por quê? Porque assim que chegar, vou conectá-lo rapidamente. Pessoal, não sou eu quem vai conectar, eles vão fazer isso. Eu coloquei o avental e vou começar a despejar o rotor já. Mas antes disso, vou cozinhar uma sopa. Bem, isso é uma forma de falar. O que é sopa? É fusão. Porque o que recebemos, por exemplo, em lingotes, é fusão.
Por exemplo, agora temos A5 em fusão. Bem, derretemos na lingoteira. Lá tem óxidos, tem gases. Eu vou purificá-lo, ajustá-lo para o estado necessário para que possamos despejar a mistura. Mas eu não vou despejar. Não sou uma boa pessoa. Por quê? Porque compramos equipamentos especiais para verificar a composição química dos materiais que entram, para determinar o tipo de aço, determinar o tipo de cobre, determinar o tipo de alumínio. Portanto, serão fundidos moldes e testados. Novamente estamos despejando. E antes disso, tudo era feito ao acaso, porque vocês sabem como o material é fornecido. Portanto, além do produto, estamos dando muita atenção ao controle de entrada. Além disso, estamos agora formando a seção do Departamento de Controle Técnico. Assim, com todos os calibres, tampas, completamente, perfilômetros, tudo o que permite o controle. Até mesmo esse processo tecnológico. Vocês viram, fizeram os eletrodos, bem. Fizeram os eletrodos, tudo bem. Mas dá para montá-los no controlador? Não dá. Porque depois do processamento eles ficam em emulsão. O que fazemos? As aparas, todos os resíduos, polimento, depois as peças vão para o polimento, depois lavagem em solventes, e então lavagem em água deionizada, em dionizado, depois secagem, e só então as peças. Isso já é um brinquedo específico. A questão é que as peças não são processadas manualmente de forma alguma. Todos os estágios são automatizados. E, além disso, para instalar esses eletrodos, a película de óxido deve ser removida. Por isso, para certas aplicações, esses eletrodos serão revestidos com níquel, e isso será o produto. E quando você receber um produto assim, vai se perguntar onde foi fabricado, e lá estará sem dúvida escrito Sovel Mesh.